Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série D do Campeonato Brasileiro 2024 e você já percebeu que esse modelo de vídeo tá um pouco diferente do habitual. Tá aqui eu aparecendo, eu sou o Luiz Felipe, muito prazer, sou o editor, quem comanda esse canal aqui basicamente. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, vamos cair dentro nesse vídeo para lá de especial. O que a gente vai fazer por aqui hoje? A gente vai falar, pensando já na rodada decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar das equipes que estão lutando por vaga nessa última rodada que vai ser realizada no próximo fim de semana. São 8 grupos, como vocês já sabem, 8 equipes em cada uma dessas chaves, 64 ao todo. As 4 melhores de cada grupo avançam para o mata-mata e chegando nessa última rodada já temos 21 classificadas, ou seja, restam 11 vagas disponíveis para 24 que estão lutando por essas vagas, 24 times lutando por essas 11 vagas, e a gente vai falar de cada uma dessas equipes que ainda estão sonhando em chegar no mata-mata. Aqui a gente não vai falar das já classificadas e nem das que já foram eliminadas, vamos falar de quem entra na última rodada brigando por vaga, e aí a gente vai saber exatamente o que cada uma precisa para buscar a tão sonhada posição lá no mata-mata da Série D, nos 16avos de final, depois oitavas de final, quartas de final e assim vai. Aqui a gente está vendo nessa primeira tela o que cada time precisa fazer para avançar de fase e a classificação de cada uma das chaves. A gente percebe que no grupo 1 a gente tem uma vaga disponível a ser disputada por Manaus e Trem, o grupo 2 com 2 vagas sendo disputadas por 5 equipes, River, Cametá, Tocantinópolis, Fluminense e Motoclube. No grupo 3, uma vaga disponível disputada entre Souza, Atlético Cearense e Santa Cruz de Natal. No grupo 4, são 2 vagas disponíveis, 4 times lutando, CSE, Jacuipense, Juazeirense e Asa. No grupo 5 não tem vagas disponíveis, o único grupo a já revelar suas 4 classificadas, na Brasiliense, Anápolis, Misto e Craque. No grupo 6, uma vaga disponível, sendo disputada por Serra e Real Noroeste, a dupla capixaba aí, os 2 do Espírito Santo. No grupo 7, 2 vagas disponíveis para 3 times brigando, o Costa Rica, o Água Santa e também o Santo André. E no grupo 8, 2 vagas disponíveis sendo disputadas por 5 equipes, o Brasil de Pelotas, o Concórdia, o Barra, o Novo Burgo e o Hercílio Luz. Então vamos nessa, time a time, saber o que cada um precisa para classificar, sem a gente tocar aí, sem mencionar nas equipes que já se classificaram e nas que já estão eliminadas. Bom, a gente fala então do Manaus, a gente tá falando do grupo 1, a classificação tá na tela aí, Manauara, Porto Velho e Princesa dos Solimões já classificados. Manauara é a melhor campanha de todas, o único invicto inclusive da Série D inteira, e você tem aí Manaus e Trem disputando a última vaga, só os 2 têm chances para a última rodada, e o melhor de tudo, eles se enfrentam, confronto direto, aí sim, Manaus e Trem se enfrentando na cidade de Manaus, mando de campo da equipe do Manaus, e a gente coloca ali, a gente classifica como uma chance alta para o Manaus avançar, porque ele só precisa dele mesmo e joga em casa e ainda pode até perder, se for o caso, né? Uma vitória, como você está vendo aí na tela, classifica o Manaus, um empate também, derrota por 1 gol também, ou seja, perdeu de 1-0, perdeu de 2-1 para o Trem, perdeu em casa ali 3-2, o Manaus vai avançar, vai se classificar. Ele só vai ser eliminado se ele perder por 2 gols de diferença. Tem grande vantagem, por isso a gente classifica como chance alta. A gente tá vendo ali na classificação, o Manaus tem 21, 13 e 18. Se o Trem vence o Manaus, ele empata tudo ali em 21, com 6 vitórias, eles se igualam nisso. Saldo de gols do Manaus é 1, do Trem é -2, por isso o Trem precisa de 2-0. Para ele, ao vencer por 2 gols, reduzir para saldo 0, e aí o Manaus cairia para saldo -1, e aí o Trem ultrapassaria. Por 1 gol, o Trem cai melhora seu saldo para -1, e o Manaus cai para saldo 0, por isso o Manaus ainda ficaria na frente numa vitória por 1 gol de diferença apenas. Então o Manaus é o grande favorito para essa vaga, além de jogar em casa, ainda pode perder por 1 gol de diferença, então a chance alta para a equipe do Manaus. O Trem, chance baixa, joga fora de casa, mas a gente não classificou como muito baixa, porque o Trem tem um confronto direto, então ele só depende dele, né? Se o Trem vencer por 2-0, por 2 gols de diferença, pode ser 3-1, 4-2, ele vai se classificar. E aí a mesma coisa que a gente já falou pro Manaus, né? Vitória por 2 gols, dá Trem. Se ele vencer por 1 gol só, o Trem vai ser eliminado. Se der empate, aí ele tá eliminado também. E se perder o jogo, aí não precisa nem comentar, vai estar super eliminado. Então essa é a condição do grupo 1, 2 times brigando por uma vaga, com o Manaus em ampla vantagem. O Trem vai ter que vencer fora de casa por 2 gols de diferença. Curiosamente, eles se enfrentam aí na rodada decisiva. A gente passa agora para o grupo 2. São 2 vagas disponíveis. A gente tá vendo a classificação
Maranhão e Altos já classificados, o River tem 18 pontos, Cametá tem 16, Tocantinópolis 16, Fluminense 15, Motoclube 15. Esses 5 times têm chance de classificar para 2 vagas. A gente chega no primeiro time, que a gente fala do River, ele tem a chance alta. Por que chance alta? Ele vai enfrentar fora de casa o Águia de Marabá, já eliminado. Esse é um ponto positivo para o River também. O último confronto não é tão difícil, é bem viável, né? Não é tão difícil. Se ele vencer, ele está garantido. Se ele empatar, a gente coloca esse cartãozinho verde indicando que a chance é muito grande, mesmo no empate, porque é uma situação muito tranquila para o River se ele empatar, porque ele precisaria que Tocantinópolis ou Cametá não podem golear. E no caso, a goleada do Cametá seria um 4-0, porque tem essa diferença no saldo aí. Se o Cametá vencer, imaginando que o River empate, chega a 19, o Cametá poderia vencer, ia 19 também, só que ele teria que tirar o saldo. O saldo hoje é 4-1, River levando vantagem de 4-1, então o Cametá teria que fazer 4-0. Então o 3-0, se fosse 3-0, o River ia ficar na frente pelos gols próprios. No 4-1 empataria tudo. Então uma vantagem aí de 4 gols de diferença no empate, pensando no empate do River contra o Águia de Marabá, tá? Aí o Cametá golearia, por exemplo, por 4-0, e mesmo assim ele não seria eliminado, porque ainda teria que ter a combinação do Tocantinópolis também golear. Só que aí é muito difícil, porque o Tocantinópolis teria que fazer 9-0, tem que tirar 9 no saldo. Ganhar 9-0 para chegar a saldo 4, e aí vai ultrapassar nos gols pró o time do River, caso ele empate. Então o River só é eliminado com empate caso o Cametá vença por 4 gols de diferença e o Tocantinópolis vença por 9 gols de diferença. Essas duas combinações aqui. Então é muito difícil de acontecer. Então com o empate o River vai estar classificado. A gente não coloca o check porque não seria matemático, né? Enfim, tem que respeitar a matemática. O Tocantinópolis ainda poderia meter 9-0 e o Cametá 4-0, e aí o River seria eliminado. Mas o empate vai garantir o River também. Se ele perder, aí ele vai precisar que alguém tropece. Tocantinópolis e Cametá não podem vencer. Se ele perder o jogo pro Águia de Marabá, ele vai ter que secar um dos dois. Ou o Cametá perdendo, ou empatando, também pode ser, um empate pro River serve, ou o Tocantinópolis, eles não vão poder vencer. Um dos dois não vai poder ganhar o jogo pro River se classificar, caso o River perca pro Águia de Marabá, por isso a gente coloca a chance muito alta. Na verdade a gente colocou alta aqui, mas enfim, a gente pode discutir isso aí, pode ser muito alta ou alta, enfim. Mas é uma chance muito grande do River, realmente, porque ele tem a vitória a seu favor. É claro que é um jogo fora, isso pesa também. É bom lembrar que o Águia de Marabá venceu fora de casa na última rodada contra o Fluminense, mesmo já eliminado, é bom que se diga. Então vamos esperar para ver o que acontece na última rodada, mas o River é bem favorito a ficar com essas vagas aí. A gente vai pro Cametá. O Cametá tem uma chance média, a gente qualificou dessa maneira. Ele enfrenta o Altos fora de casa, não é um adversário fácil, mas o Altos já está classificado. É esperar para ver como o Altos vai jogar. O Altos tem alguma chance de buscar o primeiro lugar do grupo, mas é bem difícil, né? As chances do Cametá são as seguintes: em caso de vitória, ele tem que vencer o jogo e que o Tocantinópolis não tire o saldo. Então, se ele ganhar, o Cametá vencer esse jogo contra o Altos, ele está praticamente classificado. Ele só seria eliminado em caso da sua vitória, caso o Tocantinópolis tire a diferença no saldo, que hoje é de 6. Ou seja, o Cametá ganha por 1-0, vai a saldo 2, e o Tocantinópolis mete 7-0 no jogo dele. Aí o Cametá vai estar eliminado. E aí, mesmo assim, se o River não perder, né? Imaginando que o River ganha o jogo, empate, River empatando, o Cametá vencendo, ele só vai ser eliminado se o Tocantinópolis tirar a diferença de saldo de 6 gols. Então a vitória praticamente vai dar a classificação aí, a gente pode cravar pro Cametá jogando fora. O empate, aí ele tem que torcer para Tocantinópolis, Flu e Moto não podendo vencer. Complicado também, lembrando que o jogo é Tocantinópolis e Motoclube, então ele vai ter que torcer para que Tocantinópolis e Moto não vençam. Isso é bem importante de destacar. Ou seja, Tocantinópolis e Motoclube vão ter que empatar o jogo entre eles. Aí já começa a ficar um pouco complicado. E o Flu também não vai poder vencer o seu jogo, que é contra o Maranhão. O Cametá tem boa chance, a gente classifica como chance média. A gente passa aqui para o Tocantinópolis. Tocantinópolis ele tem a classificação de 16 pontos, ele pode chegar a 19. Situação do Cametá, a gente coloca como chance média. Ele enfrenta o Motoclube em casa. É um confronto direto, o Motoclube tem chance também. Tocantinópolis, em caso de vitória, ele tem que torcer para que o Cametá não vença, ou o River não pontuar, seria o River perder. Se ele vencer o jogo dele, para se classificar basta o Cametá não vencer ou o River perder. Ele precisa que um desses aconteça, né? Em caso de empate, situação mais difícil, porque aí o Cametá tem que perder e o Fluminense não pode vencer o Maranhão.
Então, em caso de empate, ele vai ter que secar 2 adversários. O Cametá tendo que perder o seu jogo e o Fluminense não podendo vencer o seu jogo contra o Maranhão. E em caso de derrota, o Tocantinópolis vai estar eliminado, até porque ele vai ser ultrapassado, por consequência, pelo Motoclube. O jogo entre eles é em Tocantinópolis. Fluminense do Piauí, uma chance baixa. A gente qualifica um pouquinho mais para baixo aí o Fluminense, porque ele enfrenta o Maranhão fora de casa, isso já é um item para tornar a chance menor. É um jogo difícil, é um jogo duro, fora de casa, contra o melhor time da chave. Em caso de vitória, ele precisa que Tocantinópolis e Cametá não vençam. Podem até empatar, mas que os dois não vençam. E o Motoclube tem uma situação muito parecida com a do Fluminense, que a gente viu agora. Ele precisa ganhar o jogo, tem um confronto com o Tocantinópolis, em Tocantinópolis, precisa ganhar esse jogo e torcer para que Cametá e Fluminense não vençam, porque assim ele chegaria a 18 pontos, superaria o Tocantinópolis e precisaria secar Fluminense e Cametá para que os dois não vençam. É difícil, mas também nada de outro mundo assim. Se ele conseguir vencer o Tocantinópolis, ele vai estar numa situação até razoável, né, para buscar a classificação na próxima fase. Então nada perdido pro Moto, mas vai ter que ganhar fora de casa do Tocantinópolis, valendo a vida na última rodada. Bom, a gente está agora no grupo 3, falando aí de uma vaga sendo disputada por 3 times: Souza, Atlético Cearense e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O maior favorito a essa vaga é o Souza. A gente colocou uma chance média, porque chance média. Jogo é difícil, fora de casa, contra o Iguatu, que já está classificado, mas é possível que busque melhorar ainda mais a sua pontuação. O Souza, com uma vitória, está classificado, só depende de si, enfrenta o Iguatu fora, não é fácil, mas enfim, uma vitória vai garantir para o Souza. O empate, aí ele vai precisar que Atlético e Santa Cruz não podem vencer, vai precisar que os dois não vençam, e aí são os dois, não é aquela coisa de ou um ou outro, tá bom, não, aí é os dois, porque só tem uma vaga de disputa, o Souza não pode perder nenhuma posição. Então ele vai ter que secar, em caso de empate, ele tem que secar Atlético e Santa Cruz, até por isso que a gente coloca uma chance média de classificação, porque além do jogo ser duro, se ele empatar, ele fica numa situação bem difícil, que aí ele vai ter que secar 2 times. E em caso de derrota, aí ele vai precisar de algo a mais, né, torcer ainda mais contra os outros dois, ele vai ter que torcer para o Atlético perder, o Atlético não vai poder sequer pontuar, e o Santa Cruz não pode vencer o seu jogo. Então vamos passar adiante para o Atlético Cearense, o Atlético que enfrenta o Potiguar fora de casa. Não é um jogo tão difícil quanto o Souza, por isso a gente coloca a mesma chance média. Uma chance média aí, o jogo lá em Açu, no Rio Grande do Norte. O Potiguar já está eliminado, uma das piores campanhas da Série D, inclusive. O Atlético precisa vencer o jogo, essa é a condição sem a qual não pode ser para ele, e que o Souza não consiga vencer o Iguatu. Ganhando o jogo, o Souza não ganhando contra o Iguatu no Ceará, vai dar Atlético Cearense na próxima fase, vai dar Atlético classificado. Se ele empatar, aí o Souza precisa perder. Precisa perder porque aí ele vai conseguir ultrapassar, ele empata no saldo e tal, se perder por 1, né? Se o Souza perder por 1, ele empata no saldo e passa nos gols próprios, provavelmente aí vai depender de quanto vai ser a derrota do Souza, se ele vai fazer gol na derrota, quanto vai ser esse empate aqui do Atlético, e aí vai ter que torcer para o Santa Cruz não ganhar também. Além de secar o Souza, para ele perder o jogo, vai ter que torcer para o Santa Cruz não ganhar. E a derrota elimina o time do Atlético, ele vai parar nos 17 pontos e não alcança mais o Souza. A gente passa para o Santa Cruz. A gente bota uma chance baixa aqui pro Santa Cruz, porque ele vai ter que ganhar o jogo dele, e é um jogo dificílimo contra o melhor time, um dos melhores times do campeonato, melhor time do grupo certamente, o 13 já garantido em primeiro lugar, joga fora, em Campina Grande, o 13 tem a chance de encerrar com uma pontuação ainda mais alta, que vai ser importante lá no índice técnico, então pro Santa Cruz é complicado esse jogo, mas ele tem que vencer e torcer para que, e além de vencer o 13, que é uma missão difícil, ele tem que secar Souza e Atlético, que não podem vencer. Podem até empatar, mas não podem vencer. Em caso de empate, em caso de derrota, o Santa Cruz vai estar eliminado do campeonato. A gente chega no grupo 4, muito equilíbrio por aqui, são 2 vagas para 4 times, e o interessante é que eles não se enfrentam, né? Cada um enfrenta um adversário diferente, não tem confrontos diretos aqui. CSE tem uma chance grande, mas tem um jogo difícil, São Lourenço da Mata contra o Retrô, o time de Palmeiras dos Índios aí, o CSE precisa só da vitória. Caso de vitória, ele se classifica. E outra, o empate também garante. Então, pro CSE é só não perder. Não perdendo, ele classifica. Porque vencendo, ele vai a 24 e empatando, ele vai ficar ali numa situação de fazer 22 pontos. E aí ninguém alcança também. Pelo menos, ele pode até ser ultrapassado pela Jacuipense, mas não por Asa e Juazeirense. E se perder, aí ele vai precisar torcer contra.
vai precisar que Jacuipense não possa vencer o seu jogo, Jacuipense que pega o Petrolina em casa, difícil, né? O Asa não vencer por 2 gols, também vai precisar disso, e que a Juazeirense não vença por 3. Mas aí desses 3, ele precisa que um aconteça, ou que 2 aconteçam, né? Ele precisa de uma combinação de 2 desses aí. Seria Jacuipense não vencer, Asa não vencer por 2 gols e a Juazeirense não vencer por 3 gols. A situação da Juazeirense é um pouquinho mais complicada, porque a Juazeirense tem um jogo que é realmente mais difícil de todos. Vamos até confirmar quem que a Juazeirense enfrenta aqui. Ela enfrenta o Itabaiana, fora. É difícil imaginar que ganhe por 3 gols. Mas o Jacuipense enfrenta o Petrolina e o Asa enfrenta o Sergipe. Os 2 jogam em casa. Então, se o CSE perder esse jogo, ele fica muito a perigo, hein? Então ele não pode pensar em perder, porque ele vai pensar que 2 desses 3 resultados que eu falei aconteçam. Fica numa situação complicada, por isso a gente coloca o cartãozinho vermelho ali que indica que é possível classificar, mas é complicado. A gente coloca a chance alta porque ele defende aí 2 resultados. Vamos passar agora para Jacuipense. A Jacuipense enfrenta o Itabaiana, enfrenta o Petrolina em casa, em Salvador, e se classifica com a vitória. E exatamente por esse confronto, você vê que curioso, né? O CSE a gente botou chance alta e aqui a gente coloca muito alta, porque a gente considerou que o CSE enfrenta fora de casa o Retrô. E aqui a Jacuipense está com o Petrolina já eliminado em casa. E a Jacuipense para classificar só precisa vencer. Então é uma missão bem tranquila para a Jacuipense, é ganhar o jogo no Pituaçu e partir para a classificação sem conta, sem nada, só depende de si. Se empatar, fica numa situação complicada, porque precisa que Asa e Juazeirense não vençam, que os 2 não vençam, ou que o CSE seja goleado, né? Que aí seria uma goleada de 4-0, né? 4-0, para conseguir ultrapassar no saldo, mesmo em caso de empate. Então, o empate já complica um pouco as coisas, porque ele não poderia ser ultrapassado por um, vai ter que torcer ou para o CSE ser goleado, ou que Asa e Juazeirense não vençam. Fica difícil. Em caso de derrota, ainda vai ter uma chance, que é secar Asa e Juazeirense, eles não podendo vencer. É complicado, porque o Asa enfrenta o Sergipe em casa, então a tendência é que o Asa consiga vencer sim esse jogo. Então, mas a chance da Jacuipense, por depender de si mesmo, só de uma vitória em casa contra o Petrolina, é uma chance muito grande, por isso a gente colocou como muito alto. Vamos para o Asa, a gente coloca a chance média, porque ele precisa secar a gente, né? Precisa secar, ele pega o Sergipe em casa, é muito bom, é um jogo... É uma vantagem, o Sergipe é o último colocado da chave, já eliminado, jogo em Arapiraca, esse grupo vai ser realizado todo no domingo. O Asa precisa da vitória e ainda torcer para que a Jacuipense não vença, ou que o CSE perca, mas aí no caso do CSE ele vai precisar que o CSE perca e ele ainda vai precisar tirar um saldo, não é um saldo tão grande, o CSE tem saldo 2, o Asa tem saldo 0, se ele vencer por 2-0, já vai ser o suficiente em caso da derrota do CSE, então nada demais também. Mas a grande sacada aí é torcer para a Jacuipense não vencer, um jogo que é contra o Sergipe em casa, então isso não é fácil de acontecer, ou que o Retrô, que o Retrô vença o CSE. Complicado, né? Não é simples, até porque o CSE vai dar a vida nesse último jogo. Então, mesmo com a vitória, ele precisa secar seus adversários, um dos 2, né? Ou o Jacuipense não vencer, ou o CSE perder, e aí ele tem que vencer por 2 gols de diferença. O Asa, nesse caso, né? Em caso de empate, em caso de derrota, vai estar eliminada a equipe do Asa. Vamos para a Juazeirense, que tem a chance mais baixa de todas, tanto que a gente coloca muito baixa. Primeiro pelo desafio, que é o mais difícil, contra o Itabaiana, fora de casa, em Lagarto. E mesmo em caso de vitória, ele tem que passar 2 times, então ele precisa que a Jacuipense e o Asa não vençam. Ou que o CSE perca e aí vai ter que tirar o saldo. Aí é a mesma história, aí vai ter que ganhar por 3 gols. Difícil pro time do CSE, pro time da Juazeirense. Vai ter que torcer pro adversário tomar 3-0, ou vai ter que tirar 3 no saldo. Vai ter que ele ganhar de 3-0 do Itabaiana, o melhor time da chave, fora de casa. Então o caminho mais natural seria Jacuipense e Asa não vencendo. Mas a Jacuipense, como a gente já falou, pega o Petrolina, o Asa pega o Sergipe. Então é um pouco complicado, né? Mesmo na vitória, então a chance da Juazeirense é muito pequena para essa última rodada. Em caso de empate, em caso de derrota, vai estar eliminado. Bom, vamos ao grupo 5, então.
só por amor ao debate, todos estão classificados aí, Brasiliense 29 pontos, Anápolis 25, Misto 21 pontos, Craque 21, quinta colocado Iporá com 17, ele não tem chance, né, 4 pontos atrás do quarto, faltando uma rodada, não tem como mudar o panorama geral aí desse grupo 5 com as 4 já classificadas. Vamos nessa, então, partir para o grupo 6, grupo das equipes do Sudeste brasileiro, mais o Itabuna. Ficou sem vaga para o Itabuna nos grupos do Nordeste, jogaram ele aí no grupo que tem as equipes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Nova Iguaçu, Itabuna e Portuguesa classificadas. Nova Iguaçu com 28 pontos, o Itabuna que joga ali com a equipe de sub-20 do Vitória, muitos jogadores da base do Leão, tem 24 pontos, foi uma boa trajetória. Terceiro lugar a Portuguesa, 22, embora o Vitória tenha pegado alguns jogadores de volta, né, no meio do caminho para reforçar o time lá na Série A. Portuguesa também classificada, 22. A gente tem uma vaguinha só. Serra e Real Noroeste disputam na última rodada. Serra tem 18 pontos, Real Noroeste 17, Ipatinga, Democrata de Sete Lagoas e Audax estão eliminados. Falando do Serra, chance alta, joga fora de casa contra o Audax. O desafio ajuda a aumentar essa chance, né? O Audax é o pior time da chave com 8 pontos, embora o Audax de vez em quando surpreenda, né? Mas não ganhou nenhum jogo em casa, por exemplo, o jogo vai ser no Rio de Janeiro, né? No bairro de Bangu. O Serra, para classificar, precisa ganhar o jogo. Simples assim, ganha, tá classificado. Se empatar, aí precisa secar o Real Noroeste. Que o Real Noroeste não possa vencer, e se perder a mesma coisa, se perder não muda. O empate e a derrota tem o mesmo peso pro Serra nesse confronto da última rodada contra o Audax. Então ele tem que ganhar o jogo. Se ele perder, aí tem que secar o Real Noroeste, que o Real Noroeste não vença o seu jogo, podendo até empatar, sem problema nenhum, mesmo que perca. Então, chance alta para a equipe do Serra para se classificar. Real Noroeste, situação é diferente, ao contrário, ele que precisa secar, mesmo vencendo, enfrenta o Itabuna em casa, Itabuna já classificado, jogo lá em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. O Real Noroeste vence o jogo e o Serra não pode vencer, simples assim, podendo até empatar também, só não pode vencer. Empate e derrota, o Real Noroeste vai estar eliminado. Vamos embora para o grupo 7, envolvendo as equipes do Sudeste também, com times aí de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, sobrou aí, e o Costa Rica. Não tinha vaga lá no Centro-Oeste, jogaram o Costa Rica para esse grupo 7. E tá indo muito bem. E a gente começa falando dele, inclusive chance alta para o Costa Rica. Tem um adversário interessante, joga com São José em casa, São José já eliminado, São José dos Campos, né? Time de São José dos Campos, jogo lá na cidade de Costa Rica, no sábado. Uma vitória garante para o Costa Rica, vai se classificar o time do Mato Grosso do Sul nesse grupo aí, que tem os paulistas e tal, tem o Maringá, times poderosos, mas o Costa Rica fez bonito e pelo visto vai classificar, só precisa ganhar o São José jogando em casa, lá no Laertão, né? O empate ainda pode classificar, não é uma chance tão difícil assim, por isso a gente bota o cartãozinho amarelo, que representa, tem chance, mas enfim, vou ficar ligado, mas a chance não é tão ruim, nada de outro mundo, que seria o Água Santa ou o Santo André não vencerem, um dos dois tropeçando, e tem aí jogos difíceis para eles na sequência, né? Água Santa tem um jogo molezinha contra Patrocinense, uma das piores campanhas da Série D, e o time do Santo André tem um jogo difícil contra o Maringá. O curioso é que todos os três jogam em casa, né? Os três que lutam por essas vagas aí jogam em casa na última rodada. O Costa Rica contra o São José, o Água Santa contra a Patrocinense e o Santo André contra o Maringá, que é realmente esse o jogo mais difícil. Precisa vencer o jogo, se empatar, precisa secar Água Santa ou Santo André, um deles só, perdendo, ou na verdade não vencendo, empatando já basta. Então ele vai precisar, em caso de empate, que Água Santa ou Santo André tropece, e aí vai ser mais fácil secar o Santo André. Em caso de derrota, ele vai precisar que o Santo André perca ou que o Água Santa não vença. Muda um pouquinho, né? Aí ele vai precisar que o Santo André sequer empate, caso ele perca para o São José. Mas ó, se o Costa Rica perder em casa para o São José, talvez ele até mereça ser eliminado mesmo, né? Não dá para perder essa chance jogando em casa contra um time já eliminado. Então a situação a gente classifica como uma chance alta para o Costa Rica, quase ele muito alto, quase batendo no muito alto, mas vamos botar chance alta. A gente vai agora para onde? A gente vai falar agora do Santo André. O Santo André que tem 20 pontos no campeonato. O Santo André vai enfrentar, como a gente já falou, enfrenta o Maringá, que tem uma vida complicada, enfrenta o melhor time da chave, já classificado em primeiro com 29 pontos. O Santo André vai precisar ganhar o jogo. Se ganhar, tá classificado. A gente coloca a chance média pelo desafio, né? O desafio é o mais difícil dos três concorrentes a essas duas vagas. O desafio mais complicado é o do Santo André, enfrentando o Maringá em casa. O Santo André precisa ganhar o jogo. Se ganhar, tá classificado. Se empatar, aí vai precisar que o Costa Rica perca o jogo.
para o São José em casa, difícil, ou que o Água Santa não vença, o que também é difícil, porque o Água Santa joga em casa com a Patrocinense, o pior time do grupo. Então, se empatar, o Santo André fica bem a perigo, por isso a gente até coloca o cartãozinho vermelho ali, que indica que dá para classificar, mas que é complicado. E derrota, aí ele precisa que o Água Santa não vença, porque aí ele não pega mais o Costa Rica, vai precisar que o Água Santa não vença. Complicado também, até pelo desafio que o Água Santa tem na última rodada, o time de Diadema. Então, para o Santo André é ganhar o jogo difícil que tem contra o Maringá. Quem sabe aí torcendo pro Maringá poupar uma galera, né? Botar um reservinha, por que não? Pode ser o caminho aí para a equipe do Santo André. E o Água Santa? Água Santa joga em Diadema, também em casa, contra o pior time do grupo, um dos piores da Série D, a segunda pior campanha no geral do campeonato é da Patrocinense. O Água Santa a gente colocou também como chance média, ele precisa vencer o jogo, que é uma obrigação, de certa maneira, para essa última rodada, pela diferença, aí, pelo desafio que é contra a pior equipe da chave. Ele precisa ganhar o jogo e torcer para que Costa Rica ou Santo André não vençam. Um dos dois. Basta um dos dois não conseguir vencer, que ele avança. E no caso aí o mais fácil é o Santo André não ganhar pelo desafio contra o Maringá. O Costa Rica pega em casa o São José. É um pouquinho mais difícil imaginar, embora o São José de vez em quando faça jogo duro, né? Bom, o empate ele coloca numa situação difícil, porque aí ele vai precisar que o Santo André perca por 3 gols. Para ele tirar a diferença no saldo, hoje é 3-1, uma diferença de 2, mas nos gols pró o Santo André também leva vantagem, então não basta empatar em saldo, vai precisar ultrapassar, e para ultrapassar vai precisar que o Santo André perca por 3 gols. E como ele empatou aqui nessa possibilidade, ele vai precisar que o Santo André mesmo perca por 3-0. Ele não vai ter como tirar o saldo na medida que ele só empatou. Em caso de derrota, ponto final, vai estar eliminado. Vamos ao grupo 8, então aqui são 5 times, hein, para 2 vagas, é que nem lá no grupo 2, né, que tem 5 times para 2 vagas, aqui a mesma coisa. Cianorte e Avenida classificados, a gente tem Brasil de Pelotas, Concórdia, Barra, Novo Hamburgo e Ercílio Luz. O tempero especial desse grupo para a última rodada é que temos 2 confrontos diretos, o primeiro já apareceu aqui, Brasil e Concórdia. O Brasil de Pelotas tem a chance muito alta, porque ele tem boas chances até perdendo o jogo. Se ele ganhar, está classificado. Se ele empatar, está classificado, porque ele vai a 19, ele não pode ser alcançado no número de vitórias pelo Barra, por exemplo, então ele classifica com empate também. E se perder o jogo em casa para o Concórdia, que não é a maior possibilidade, né? Quer dizer, o jogo no Bento Freitas, a torcida chegando junto e tal, mesmo que perca o jogo, que já não é fácil, ele só precisaria torcer para que o Barra não vença, e o Barra joga fora de casa, também num outro confronto direto contra o Novo Hamburgo. Então a situação do Brasil de Pelotas é bem generosa, é bem tranquila para ele a situação. Então a chance do Brasil muito alta para essa última rodada, podendo vencer o jogo em casa, podendo empatar o jogo em casa, e em caso de derrota ainda vai ter uma boa chance, tendo que secar o Barra para ele não vencer fora de casa. Bom, Concórdia a gente coloca como uma chance média, até porque ele tem esse desafio contra o Brasil de Pelotas jogando fora de casa, então esse desafio complica um pouquinho mais para ele, mas por outro lado, uma vitória para o Concórdia garante a classificação. Se empatar, tem uma chance boa, ainda não é nada de outro mundo, que seria o Barra não poder vencer e o Novo Hamburgo não golear por 4 gols, né? O Concórdia, se empatar, ele vai a 18 pontos com 5 vitórias. Ele poderia ser alcançado tanto por Barra por Novo Hamburgo, e aí ele vai precisar que nem o Barra vai poder vencer, nem o Novo Hamburgo poder golear. E lembrando, Barra e Novo Hamburgo se enfrentam, é um outro confronto direto, a gente vai falar desse confronto daqui a pouco. E esse é o detalhe, nesse jogo ele vai ter que olhar só para esse jogo, em caso de empate. E aí ele vai ter que torcer para que Novo Hamburgo vença, mas não de goleada, ou que dê empate. O Barra não pode vencer de jeito nenhum, e o Novo Hamburgo até pode vencer, desde que não seja de goleada, desde que não seja 4-0. Esse jogo vai ser lá no estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo, manda do Novo Hamburgo. Então para o Concórdia, em caso de empate, ainda tem uma chance boa, que é torcer para o Novo Hamburgo ganhar ou dar empate no jogo, desde que o Novo Hamburgo não goleie, claro. Em caso de derrota, aí Barra e Novo Hamburgo precisam empatar. Aí fica mais difícil. Por isso que a gente coloca o cartãozinho vermelho ali, vai ter uma chance, mas aí complica bem mais. E além de Barra e Novo Hamburgo terem que empatar o seu jogo, Ercílio Luz não vai poder vencer também. Que aí o Ercílio Luz poderia ultrapassar o Concórdia em caso dessa derrota do time de Santa Catarina, do Galo, né? Então, por isso, uma chance média aí para a equipe do Concórdia, porque a gente considera que se empatar, ele tem uma chance ok de classificar. Não é tão difícil, então ele precisa da vitória para garantir, mas se empatar ainda vai ter uma boa chance. Vamos falar agora do Barra, o querido pescador,
de Balneário Camboriú. Ele vai enfrentar a equipe do Novo Hamburgo, outro confronto direto. Ele é o 5º colocado, precisa vencer. Em caso de vitória, vai estar classificado. Por que classificado? Porque Brasil de Pelotas e Concórdia se enfrentam. Então alguém vai se matar aí. Se der empate, ele vai conseguir ultrapassar o Concórdia. Se o Concórdia vencer, ele consegue ultrapassar o Brasil de Pelotas. Se o Brasil de Pelotas vencer, ele passa o Concórdia. Então, em caso de vitória, ele vai estar classificado. Empate e derrota eliminam o Barra, porque se ele empatar, ele vai a 17, mas ele tem uma vitória a menos que o Concórdia. Então, nem a derrota do Concórdia ajudaria. Porque aí ele poderia secar o Hercílio Luz, mas não é o caso, porque com 17 ele empata, mas perde no número de vitórias. Então, ele seria eliminado com empate e a derrota ainda mais, porque ele até seria ultrapassado pelo Novo Hamburgo. Então, a gente coloca uma chance média pro time do Barra, que é ganhar fora de casa. Essa é a dificuldade média dele, né? É um jogo complicado contra o Novo Hamburgo. Vai precisar ganhar, só a vitória importa. E só depende de si, né? Uma vitória classifica. Vamos passar então para o Novo Hamburgo. Ele tem uma chance média também. A questão aí do desafio, ele pode poder jogar em casa, na cidade de Novo Hamburgo, lá no estádio do Vale. Ele precisa vencer o jogo e a gente coloca aí um cartãozinho amarelo. É uma chance razoável de classificar com essa vitória. Ele teria que torcer para o Brasil de Pelotas, que o Brasil de Pelotas vença o Concórdia. Se isso acontecer, ele ganha o Barra jogando em casa e o Brasil de Pelotas também jogando em casa ganha contra o Concórdia, o Novo Hamburgo vai estar classificado. Se o Concórdia empatar, ou seja, o Novo Hamburgo ganha o jogo, mas o Concórdia empata, aí ele vai ter que golear por 4 gols, que é aquela situação que a gente falou agora há pouco, quando a gente se referiu sobre o Concórdia. Vai ter que tirar o saldo. Caso o Concórdia consiga empatar com o Brasil, ele vai ter que ganhar por 4 gols, porque aí ganhando por 4 gols ele vai chegar a 18 pontos com 4 vitórias, o Concórdia empatando vai ter 18 pontos com 4 vitórias, saldo 2, o Novo Hamburgo tem saldo menos 2, e aí ele vai precisar ganhar de 4-0 para também ficar com saldo 2, e aí superaria nos gols pró. O time do Concórdia chegaria a 17 gols e ficaria com o 4º lugar. Então essa é a condição aí pro Novo Hamburgo conseguir a vaga no mata-mata. Em caso de empate contra o Barra, vai estar eliminado, porque aí já garante que fica atrás do Barra. E se perder, aí pior ainda, né? Aí tá eliminado total, chance média, portanto, que é ganhar em casa e secar o Concórdia. E se o Concórdia conseguir empatar, aí ele vai ter que golear. Hercílio Luz a gente coloca como chance média. Por que chance média? Ele enfrenta o Cianorte em casa, esse desafio já é difícil por si mesmo, né? O melhor time da chave ao longo do percurso nessa Série D. O Hercílio Luz tem que ganhar o jogo e tem que torcer para o Concórdia perder. Mas não só isso, não basta só o Concórdia perder. Ele tem que ganhar o Cianorte, torcer para o Concórdia perder para o Brasil de Pelotas e que Novo Hamburgo e Barra empatem. Não pode ter um vencedor no jogo Barra e Novo Hamburgo. Se essa combinação acontecer, que é o Hercílio Luz ganhar do Cianorte, o Concórdia perder para o Brasil e Novo Hamburgo e Barra perderem, ou melhor, empatarem. Se acontecer essa combinação do Hercílio Luz vencer o jogo contra o Cianorte, o Concórdia perder para o Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo e Barra empatarem, não podendo ter vencedor, o Hercílio Luz vai conseguir o que parece bem difícil, que é a classificação. Tem chance, nada de outro mundo também, pode acontecer, mas a gente coloca o cartão vermelho por se tratar de algo difícil, complicado. Não é de outro mundo, mas tão fácil também não é. Em caso de empate, em caso de derrota, o Hercílio Luz vai estar eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro logo na primeira fase. Bom, então é isso, a gente passou por todas as equipes, todas as 24 equipes que sonham com classificação. No fim de semana tem a rodada de número 14, a rodada decisiva, a última rodada da fase classificatória. A gente vai descobrir todos os 32 que avançam aos mata-matas. Aproveite para deixar o like nesse vídeo, um vídeo bem diferente, que a gente propôs aqui analisar cada uma das situações das equipes da 4ª divisão. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, muito importante pra gente. Então, a gente agradece, um grande abraço e até a próxima. E vamos continuar acompanhando a marcha da Série D, inclusive depois da fase classificatória. Deixa o seu like, tem muita atração aqui no canal nesse dia 18 de julho. Grande abraço, gente, valeu!